Olá, eu sou o Leandro de Mello e você está mais uma vez no canal da Rede Odontos. Hoje a gente vai trazer um assunto super interessante, um assunto que foi feita uma pergunta a mim com relação à raspagem e eu fiquei pensando assim umas 2 semanas para poder soltar essa aula para vocês. E a pergunta que me fizeram foi a seguinte: o que você faria em 3 dicas para melhorar o resultado da sua raspagem? E eu comecei a pensar como seria uma raspagem perfeita, né? Qual seriam então as 3 top dicas para uma raspagem perfeita? E hoje o nosso canal vai trazer para você essa aula, e essa aula de hoje ela está fantástica, porque eu pensei nisso de maneira que você pudesse aplicar. Não é amanhã no seu consultório, não é depois da manhã, não, é imediatamente. Você está assistindo essa aula, você pode pegar suas curetas e aplicar exatamente agora as 3 top dicas que eu vou dar para você depois dessa aula com respeito a principalmente a efetividade de uma raspagem perfeita, onde a gente quer chegar. E essas 3 top dicas que eu vou dar para vocês, elas são dicas interessantes. Tem inclusive uma aula aqui no nosso canal da Rede Odontos, esse que você está. Se você ainda não se inscreveu nesse nosso canal, você faz favor de se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda, isso colabora. A gente faz material semanalmente, materiais que são distribuídos gratuitamente para vocês complementarem o seu dia a dia, e muita coisa pode ser aplicada imediatamente, como por exemplo essa aula de hoje, que são dicas de raspagem para uma raspagem perfeita. Com isso nós vamos conseguir resolver talvez aí 80% dos problemas que nós temos dentro do consultório odontológico com relação a sangramento gengival, com relação a recessão, com relação a perdas ósseas, com relação a mau hálito, com relação até mesmo à questão de insatisfação do paciente com alguns resultados de facetas estéticas, de coroas estéticas ou até mesmo coroas funcionais. Enfim, são dores de cabeça que o nosso paciente traz para a gente, e às vezes a gente fica preocupado, a gente não consegue visualizar bem, e a periodontia, a parte básica da periodontia, ela é um grande sinalizador para a gente. Mais uma vez eu te peço, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faz favor, clique aqui embaixo, inscreve, marque aquele sininho para você sempre estar recebendo as nossas aulas, e não deixe de assistir as nossas outras aulas que vão complementar essa aula que a gente vai colocar aqui hoje, vai falar para vocês aqui hoje. Bom, dando um tempinho aí só para o pessoal acabar de chegar, eu agradeço mais uma vez a participação de todo mundo. Nós estamos quase chegando a 1000 inscritos, e isso para nós é um desafio, porque a gente sabe que o nosso canal tem um público muito específico. O nosso público é feito de dentistas que estão na fase de formação, dentistas formados e até dentistas que já são pós-graduados. E a gente sabe que quando o assunto é muito específico, basicamente a gente trata periodontia, cirurgia e a parte de implantodontia, né? É difícil, mais difícil ainda, porque não se trata de uma generalidade, nós não tratamos de todos os assuntos, porém, todos os assuntos que a gente trata aqui é de uma experiência de estudos, de ciência, de aplicabilidade de mais de 23 anos, e com resultados de sucesso. Então, o que eu vou falar para vocês aqui, talvez vocês até encontrem no livro citado, explicado. Eu vou citar referências, inclusive, de livros que foram descritos, e você vai falar assim: poxa vida, mas eu não entendia isso. E é exatamente aí que eu quero trabalhar, é para facilitar o seu entendimento, assim como a gente sempre tem feito nas nossas aulas, tentar traduzir aquilo que está no livro para uma informação mais acessível. Todo o nosso canal é montado dessa maneira, com a aplicabilidade daquilo que a gente ensina. Então, se você tem alguma dúvida, se você ainda ficou com alguma pulga atrás da orelha, vamos falar assim, né? Você pode mandar também sua mensagem, deixar aqui embaixo o seu comentário. Para nós é sempre um prazer estar produzindo esse tipo de material, e o nosso desafio é exatamente esse: fazer com que você não simplesmente assista essa aula de 20, 30 minutos, mas que você realmente consiga levar para o seu dia a dia algo que vai transformar, se não for só a sua vida e a vida de todos os seus pacientes. E esse é o grande segredo que a gente tem para poder fazer. Bom,
Vamos lá, vamos começar essa aula. Eu acho que já deu tempo do pessoal chegar, né? 5 minutinhos geralmente é o tempo plausível para a internet, para a gente carregar a internet. E o que eu quero falar para vocês é exatamente 3 dicas, né? A gente tinha colocado 3 dicas para a raspagem perfeita e eu falei, não, são 3 top dicas. Né? E antes da gente entrar nas dicas, eu preciso fazer uma pequena introdução para a gente poder se encontrar no que é que eu vou fazer quando eu faço uma raspagem. A primeira coisa que eu preciso saber é que a terapia básica periodontal ou terapia periodontal básica, ela é composta, ela é parceira, ela é realizada através da raspagem e o alisamento radicular. Então, os próprios nomes, né, o RAR que a gente encontra às vezes no livro abreviado, ele está falando para a gente, olha, não é só raspar, precisa também alisar, criar um ambiente para que as bactérias tenham dificuldade para se reorganizar. E às vezes você pega um orçamento, você pega um tratamento para poder fazer um planejamento e o paciente fala assim, essa limpeza eu já fiz. E eu pergunto sempre, você fez raspagem, você fez profilaxia, você fez ultrassom, você fez jato de bicarbonato? Qual foi a limpeza que você fez? Porque se eu estou observando alguma área de sangramento, alguma área inflamada, infeccionada, eu posso mostrar para você que existe uma alteração patológica e que precisa ser realizado. E às vezes a gente não obtém resultado exatamente porque a gente imagina que, por exemplo, um jato de bicarbonato ou uma profilaxia simplesmente sejam capazes de resolver os problemas periodontais e de doença gengival dos nossos pacientes. E não é o suficiente. E é isso que eu quero mostrar para vocês. O que a gente faz dentro do processo de raspagem e alisamento radicular realizado com curetas manuais, que hoje a gente sabe que é uma grande dificuldade, porque a gente na graduação não foi bem orientado, né? Na graduação a gente teve dificuldade ali para poder entender qual que é o lado que a cureta corta, se essa cureta só tem um lado que corta, me ensina como fazer isso, e eu ensino isso para vocês numa aula de afiação que a gente tem aqui no nosso canal. Se você ainda não assistiu essa aula, você tem oportunidade, é só você clicar, eu vou deixar o link também aqui abaixo, e você clica e assiste essa aula, não deixa de assistir, e eu falo para vocês, é a melhor forma de você criar um ambiente onde você elimina a placa bacteriana, onde você elimina as ranhuras, onde você cria um ambiente liso. E é exatamente o objetivo do conjunto raspagem e alisamento radicular. A raspagem é aquele processo inicial, onde você tira placas e cálculos que estão na superfície do dente e da raiz, tanto supragengival, ou seja, acima da gengiva, quanto subgengival. Então, nessas informações a gente consegue então entender por que às vezes o paciente faz uma limpeza, ele remove parte dessa parte impregnada com ultrassom ou parte dessa parte impregnada com curetas inespecíficas, curetas de Macau, por exemplo, que são realizadas na parte superior, vou falar para vocês até o final da aula, e não consegue eliminar aquela placa que está mais subgengivalmente. E quando a gente olha o final de um processo de raspagem, a gente consegue observar uma diferença. Sim, é verdade. Eu não estou dizendo para vocês que não há diferença entre essas duas imagens inicial e a imagem logo após a primeira raspagem realizada. Não, foi realizada a raspagem. Mas aí você pode virar para mim e falar assim, professor Leandro, mas essa placa residual, isso aí não traz problema? É exatamente isso que eu quero trazer para vocês. Se você faz só uma raspagem, se você não tem uma boa eficácia na sua terapia periodontal básica, você vai ter um paciente que vai ter uma recontaminação muito rápida. E esse paciente é aquele que chega para poder fazer um tratamento com a gente e ele ainda tem ali resquícios, resíduos da doença que ele não tratou de maneira eficaz. E aqui essa noite eu quero dar para vocês exatamente dicas para vocês entenderem a raspagem e o alisamento. A dica que eu vou dar para vocês serve tanto para um quanto para outro. Então fiquem atentos que eu vou falar para vocês qual a diferença entre a raspagem e o alisamento. O alisamento é o processo do qual você cria uma superfície lisa e resistente e limpa. Através do que? Remoção de cálculo residual e remoção de porções de cimento contaminado ou dentina contaminada. Leandro, mas como que eu vou saber se isso está realmente limpo? Bom, eu trouxe uma imagem para vocês aí, porque senão a gente vai falar só de raspagem, fica parecendo que raspagem só serve para tratar a doença. Mas não! Você precisa ter um ambiente onde você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de aumento de coroa clínica, onde a superfície da raiz tenha essa condição. Sem nenhum tipo de patologia, sem nenhum tipo de formação de placa, sem tecido de granulação, para que você possa, inclusive, enxergar os términos, onde começa o osso, né, a crista óssea alveolar, onde que termina o meu preparo,
onde eu preciso chegar a essa gengiva, onde eu quero chegar esse meu dente. Enfim, esse tipo de tratamento, ele só consegue ser realizado, ele só pode ser realizado com uma superfície radicular muito bem alisada, porque às vezes esse dente até está raspado, mas ele tem que estar liso para os tecidos se reorganizarem, para eles se remontarem em cima exatamente daquilo que você fez periodontalmente, que às vezes está abaixo da sua gengiva e nem você e nem o protesista vão enxergar. Então eu consigo fazer isso em duas situações, tanto supragengival, que é essa placa que a gente consegue enxergar na imagem da esquerda, né? É a placa visível acima da margem gengival, quanto subgengivalmente. Às vezes, subgengivalmente, você precisa até rebater o tecido para poder realizar com eficácia a sua raspagem. Mas as 3 top dicas que eu vou dar para você, sem elas, você nem rebater no tecido vai conseguir ter um resultado como esse que vocês estão vendo na tela. Então, eu digo para vocês, qual que é a primeira grande dica que a gente precisa entender? A cureta deve ser correta para cada região do dente. Mas como assim, Leandro? Eu não estou entendendo isso. Quer dizer, então, que cada cureta tem uma região específica? Bom, as curetas específicas de Gracie, elas são numeradas. E essa numeração é exatamente de acordo com a face do dente a qual você precisa e deve raspar e a anatomia do dente. Então, quando a gente fala de um dente, por exemplo, anterior, nós estamos falando de uma cureta 5-6, que ela é mais reta, menos inclinada, onde eu consigo ter um apoio nos dentes ideal. Se você quiser raspar, por exemplo, com uma cureta 11-12, você até consegue raspar um dente anterior, mas você vai ter muito mais dificuldade, você vai ter muito menos eficácia e provavelmente os seus dedos vão doer mais, você vai ficar mais cansado na realização do procedimento e muito provavelmente a sua dificuldade com relação à aplicação do instrumental vai ser muito maior. E quando você transita dentro da cavidade oral, passando dos dentes anteriores para os posteriores, você vê a cureta 7-8 que faz os dentes premolares e os posteriores molares nas suas faces livres, né? No caso, a face vestibular e ou a lingual palatina dos dentes, né? E quando eu tenho as curetas 11, 12, 13, 14, Leandro, mas não tem a 9, 10? Tem a 9, 10. Tem a 15, 16, tem a 3 e 4, tem as curetas, elas compõem uma gama muito maior. Mas por que, Leandro, que você está mostrando só essas 4? É porque com essas 4 você é capaz de identificar todas as superfícies dos dentes e, ao mesmo tempo, realizar uma raspagem por todas as superfícies dos dentes. Então, na nossa aula de afiação, você vai ver a posição ideal de afiação e a posição ideal também da utilização das curetas. Então, se você ainda tem dúvida com relação a isso, às vezes o que acontece muito, eu sempre digo isso para os alunos, eu falo, gente, presta atenção, às vezes a cureta que você está usando, você ganhou essa cureta, e se essa cureta não for nova, você não consegue identificar a diferença entre uma haste terminal, por exemplo, entre uma face que corta e a outra que não corta. Se você não conseguir identificar isso, é como se você pegasse uma faca, não pelo lado do cabo, mas pelo lado do corte, porque você não sabe que lado que é que corta. Imagina você pegando uma faca e dando para um macaco cortar, ele vai pegar de qualquer lado, ele não sabe qual lado que corta, né? Então é importante a gente não só ter curetas novas, mas curetas de qualidade, onde eu consiga enxergar todas essas curvaturas. E quando você estiver aplicando isso daí na cavidade oral, observe a numeração, observe a inclinação da lâmina de corte, observe direitinho o que você está fazendo para você ter realmente, de fato, a aplicação da cureta certa no lugar certo. Leandro, mas só existem as curetas de Gracie, né? Só existem essas curetas para fazer raspagem? Não. As curetas de Gracie fazem parte de um grupo de curetas que fazem raspagem, mas a gente tem as curetas de Macau, que também são conhecidas como curetas universais. Bom, você percebe que a cureta universal ela é quase que uma cureta multiuso. Olha só, com 2 curetas eu faço todas as faces de dentes anteriores e todas as faces dos dentes posteriores. Será que isso aí é uma cureta que consegue me dar um resultado de raspagem eficaz? Né? E aí basta que a gente estude mais um pouco para a gente poder entender o que muda de uma cureta para outra. E essas curetas, elas sim, elas têm as curvaturas, elas têm as hastes que antecedem, elas têm curvaturas
para obedecer, inclusive, a regra de anatomização para poder fazer as raspagens, né? No caso da 17 e 18 para as faces posteriores e para 13 e 14 para as faces anteriores, para dentes anteriores, todas as faces, né? Então, se a gente identificar isso, você começa a ver que realmente até entre elas tem, mas vamos aprofundar um pouquinho mais? As curetas de Gracie, elas fazem raspagem e alisamento radicular. As curetas de Macau só fazem raspagem. Elas não dão acabamento. Então eu posso usar uma cureta de Macau para fazer um tratamento periodontal, onde eu preciso de ter a eliminação da massa de placa, de tártaro, de cálculo e o alisamento? Já não dá. Agora tem outra restrição da Macau. A Macau é para regiões supragengival. Ou seja, sabe aquele cálculo inicial onde eu mostrei para vocês naquela imagem? Ela serve exatamente para aquilo. Quando você quer fazer uma raspagem subgengival, a sua cureta deve ser uma cureta de Gracie. Leandro, mas você colocou uma cureta de Gracie Mini 5. O que muda nessa cureta de Gracie Mini 5? O que muda nela é o tamanho da haste cortante. Para acabamentos mais finos, você pode utilizar essa cureta. Leandro, com a Gracie eu consigo trabalhar bem? Consegue trabalhar 95% dos casos. As curetas de Gracie Mini 5, elas são realmente para dar um acabamento mais fino, para uma cirurgia periodontal onde você precisa refinar o seu alisamento. Então, não se preocupe em ter todos os jogos de curetas. E outra coisa, tanto a inclinação dessas curetas quanto a haste, o que muda das duas curetas é exatamente somente a ponta ativa de corte das curetas. É o tamanho dessa ponta. A Mini 5 é pequenininha e a Gracie normal, ela tem um tamanho aproximado de 0,8 centímetros, né? 8 milímetros, alguma coisa nesse sentido. Então, quando nós vamos entender isso, né? Quando a gente olha realmente a descrição delas, para que elas foram feitas, né? As curetas universais, para adaptarem todas as superfícies dentárias, de ambos os bordos das lâminas, eles são cortantes e utilizados para a raspagem supragengival dos dentes. Então, se eu consigo observar isso, na definição da cureta de Gracie, ela também tem um outro nome, que é chamado curetas de Gracie ou curetas específicas de Gracie. Por que específicas? Porque a numeração de cada uma delas é para uma área específica dos dentes. Então, essa área específica do dente, ela precisa ser, então, evidenciada. No final dessa aula eu vou colocar 2 videozinhos junto com ela para a gente poder fechar aí um entendimento de como que essas curetas funcionam e você vai ver essas imagens e de que maneira que isso acontece. Então, as curetas de Gracie são as curetas que permitem um acesso máximo com um ângulo só de corte e que dão para a gente essas condições de raspagem e alisamento periodontal. Bom, a minha segunda top dica. Leandro, a minha cureta é nova, eu estou usando a 5.6 nos dentes anteriores e mesmo assim, Leandro, meu paciente volta e ele tá lá com dificuldade para poder passar o fio dental e não sangrar. O que você acha que pode ser? Eu sempre digo para o paciente, pro aluno, falo assim, cadê sua pedra de afiar? Aí ele vira para mim e fala assim, tá lá no armário guardada, ou tá lá na maleta guardada, tá esterilizada? Tá. Deixa eu ver sua pedra. Quando eu pego a pedra tá novinha, igual essa que eu estou mostrando para vocês. A pedra não tem desgaste, a pedra não foi utilizada. Quando tem a pedra e eu vou ensinar, eu falo assim, qual que é o lado que corta da cureta? Esse é o primeiro momento que você precisa identificar para você não estragar a sua cureta, para você manter a especificidade da cureta, para você manter aquele lado somente afiado. Eu já vi muita cureta de Gracie afiada dos dois lados, criando um chanfro, ela quase virou uma Macau. E isso não é interessante pra gente. Então, nós temos que entender do processo da afiação, porque senão você vai comprar uma cureta melhor, nova, e aí quando você vai utilizar a cureta, você estraga a cureta. E aí desanima, porque se você, além de estragar a cureta, não conseguir afiar essa cureta, você jogou o seu dinheiro fora. Então, assim, existe um processo de afiação, tem a nossa aula de afiação aí, que já está pronta, tá aí o link, eu já deixei para vocês na descrição. Pode olhar lá que a gente faz e mantém a convexidade da face cortante, né, da lâmina cortante, e é importante a gente observar essas diferenças, é importante a gente obedecer às inclinações até na hora da afiação. Eu digo que é mais ou menos como uma faca, ou uma enxada, ou um facão. Se você consegue fazer uma boa afiação e usa o lado certo para cortar, você consegue fazer grandes trabalhos. Você consegue fazer aquele carpaciozinho da carne, você consegue cortar a picanhazinha ali na hora do churrasco, mas se você, por acaso,
estiver usando uma faca de mesa para cortar um churrasco, além de doer sua mão, além de você cansar, além de você estragar toda a carne, no final todo mundo vai comer a carne fria, porque você gasta muito mais tempo. Então imagina quantas coisas ruins tem quando a gente não usa o instrumental adequado com o corte adequado. Né? Então eu digo para vocês, não é uma questão assim, eu posso ter uma cureta boa, importada, Hufraidi, excelente cureta, e cada cureta dessa custa em torno aí de 40, 50 dólares, mas se você não afiar, se você não tiver uma boa afiação para essa cureta, muito provavelmente você vai passar raiva. E é isso que a gente não deseja, lógico que não. Vamos lá então, para a última dica, que eu considero também, não porque é a última dica, eu poderia dar aqui um pacote de 15 dicas para você melhorar, o apoio, o cabo da cureta, uma série de dicas, mas eu selecionei as 3 principais que para mim são imprescindíveis. A terceira top dica chama posição correta da cureta. Isso eu digo porque se você tiver com uma cureta certa, no lugar certo, com a posição certa, o número certo e a cureta afiada, dificilmente você vai ter uma perda de força ali do seu trabalho, ou de eficácia na sua raspagem, ou de resultados da sua raspagem. Então, a posição da cureta é imprescindível e você vai ver isso no videozinho que eu vou mostrar para vocês. A haste que antecede a ponta ativa, a haste terminal, essa haste que eu vou mostrar para vocês, ela deve estar paralela à superfície do dente, a superfície dental. Como assim, Leandro? Essa haste que antecede, geralmente quando você está raspando, a ponta ativa desce inclinada para dentro da face da parte subgengival. E aí a gente não enxerga, né? Aí o aluno fica doido, né? Nossa, como é que você consegue raspar isso aí? Eu sei que é o tato, né? Você tem que sentir, mas como é que você consegue descer a margem gengival e continuar tendo eficácia? É porque eu olho na haste que antecede. E eu fico como com essa haste? Como que eu vejo essa haste? Ela deve descer paralela à face que eu estou raspando. Essa imagem da esquerda, ela mostra perfeitamente isso daí. Ela mostra perfeitamente. Se eu inclino a minha cureta com a imagem da direita, ao invés de eu estar com a minha faca de corte, a minha linha de corte, cortando um pão ou uma carne com a faca em pé, é como se eu pegasse a faca e deitasse ela, inclinasse. Eu posso até separar o pedaço de carne ou o pedaço de pão com a faca deitada. Mas vocês concordam que eu não consigo cortar certinho, tirar aquela parte ali toda para poder comer aquela parte ali? Não dá. Na raspagem é a mesma coisa. E se você deixa a placa na superfície, você não consegue raspar isso certinho, é difícil você ter um resultado onde o paciente passa o fio dental depois de 30, 45, 60 dias e ele não volta a ter sangramento. Então assim, Leandro, mas você já falou sobre a questão da sondagem periodontal, usar ela para poder identificar. Isso, você identifica que tem a placa. Agora você consegue pôr nessa posição? E eu pensando, o que pode então atrapalhar as pessoas a fazerem isso? E eu entendi que é a falta de conhecimento dessa haste terminal, essa parte que antecede a ponta ativa. Então você olha essa cureta, eu não preciso ver o cabo dessa cureta. Ela está raspando distal de molar. Aí lá no início da aula eu falei para você, cureta certa. Qual que é para distal de molar? Só tem uma, 13 e 14. Você sabe qual que é a face que corta? Coloca ela encostada no dente. Olha a haste que antecede e pode fazer um movimento de raspagem, pode fazer um movimento de alisamento que você vai conseguir remover. Tem um vídeo também sobre isso, eu vou colocar esse vídeo aqui agora no final da aula, mas antes disso eu queria pedir para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você gostou dessa aula, compartilha. Nós estamos quase batendo 1000 seguidores, eu queria muito que você fizesse parte dessa nossa alegria. Eu falei que eu iria fazer um vídeo de comemoração, mas eu não tenho nem como fazer um vídeo de comemoração para isso, porque eu não sei como que eu vou comemorar isso de tanta alegria que a gente está numa expectativa danada, porque a gente sabe, quando a gente vê isso, né, a gente fica muito feliz com relação a ter um canal específico com tantos seguidores e ao mesmo tempo apreensivo de o que vai acontecer depois dos 1000 seguidores. Será que a gente vai conseguir 2000, 5000, né? E essas coisas que a gente vai desenvolvendo, porque
significa que o nosso trabalho está sendo bom. E eu espero que você tenha gostado também. Se você não gostou, se ficou alguma dúvida para trás, você pode deixar aqui a sua pergunta embaixo nos comentários. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta e não deixe de participar do nosso canal. E eu vou colocar os vídeos aqui agora para vocês acompanharem e verem como que é o processo de inclinação da cureta e como que a gente faz essa raspagem da melhor forma, de acordo com cada cureta e a anatomia dos nossos dentes. Valeu demais, muito obrigado pela sua participação. Pode ter certeza absoluta que é de coração que eu agradeço. Se você ainda não fez a inscrição no nosso canal, vai lá e faz. E eu estou te aguardando para a gente poder gravar um vídeo de comemoração de 1000 inscritos. Eu não sei o que eu vou fazer, mas se você fizer isso comigo, se você me ajudar, se você divulgar, se você assistir as nossas aulas, isso ajuda demais. Eu vou fazer alguma coisa para comemorar isso daí. Tá valendo? Um abraço e até a próxima.